aí, capopeiras e capopeiras de plantão, aqui é a Jo e está começando mais um Jô Capopeira. E eu sei que era pra ser a interpretação das coreografias do TXT na era Eternity, mas TXT fez comeback. E daí esse comeback japonês tá babadeiro, tem uma teoria aí, então eu preciso fazer a análise desse comeback japonês e depois eu vou trazer então a análise das coreografias da era Eternity, tanto porque tem a coreografia de drama, então, né, é melhor eu trazer, né, a análise do comeback japonês e depois fazer aí então a análise das coreografias da era de Eternity pra gente fechar tudo certinho, todas essas eras do TXT. Então hoje a gente vai analisar o MV de drama e uma música, né, a tradução de uma música ali, de uma B-side desse álbum japonês chamada Everlasting Shining, tá? A outra música desse álbum japonês é Can't You See Me, versão japonesa. Então, assim, Can't You See Me eu já analisei a letra, eu já analisei o MV. Eu vou deixar aqui nos cards, né, toda a minha playlist da teoria do TXT, que você pode ali conferir todos os vídeos que eu faço desde o pré-debut deles. Então, eu tô fazendo essa teoria há muito tempo. Então você pode ali conferir. E também eu vou deixar umas outras teorias de outros grupos, acaso você goste de vídeos de teoria e não conheça aqui as teorias do canal. O meu nome é Joana e eu foco bastante em teoria de conceito de grupo de K-pop, né? Eu falo sobre outras coisas do K-pop, mas eu tenho focado bastante nessa questão de teoria, que é um tipo de vídeo aí que o meu público gosta muito. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ajuda a Mana Capopeira aqui a crescer no YouTube. Eu quero muito fazer disso o meu único trabalho, mas para isso eu preciso do apoio de vocês, então me ajuda mesmo, tá, gente? E agora vamos lá interpretar Drama e Everlasting Shine. Então a gente começa o MV de Drama com os meninos jogando um jogo ali, né, de basquete, um esporte, né, e o Byung-gyun, ele tá sentado no banco só assistindo, meio que de lado. E se lembra, lá em Runaway, lá na época que eu interpretava lá a Era Magic, vocês se lembram que eu falei que em Runaway dava a entender que o Byung-gyun gostava bastante de esporte, que o personagem do Byung-gyun, na nossa teoria, gostava bastante de esporte? Então, olha que interessante, o Byung-gyun tá sendo deixado de lado justo numa brincadeira de esporte, né? Então agora eu vou dizer pra vocês o que esse MV representa. Esse MV é como se a gente estivesse dentro da cabeça do personagem do Byung-gyun, na nossa teoria. E ali a gente vai ser uma mistura entre as memórias que o Byung-gyun tem com os amigos, com os 4 amigos, e o maior medo do Byung-gyun. Você lembra que lá no MV de Eternity, a gente vê os medos dos meninos. E na parte do Byung-gyun, a gente vê aqueles espelhos que só reflete ele. E tem aquela parte de ele se tornando um monstro, né? E aquilo a gente interpretou como os amigos dele, as pessoas vendo ele como um monstro. E é por isso que ele segura o diário na mão, porque ele tem medo de ser culpado e virar o monstro da história, já que foi ele que causou o nosso incêndio, segundo a nossa teoria. Se você não tá entendendo nada, a playlist tá aqui, tá, gente? Então aqui a gente entende por que ele tem tanto medo de se tornar culpado. Porque ele tem medo de ser excluído do grupo, ele tem medo de perder a amizade. Ser incluído naquele grupo, fazer parte daquele grupo é extremamente importante pra ele. E esse sentimento é um sentimento que muita gente conhece, porque eu não sei se você é adolescente ou já passou pela adolescência, mas na minha época de adolescência, fazer parte de um grupo, ser incluído no grupo, era extremamente importante pra mim. E até os meus 21, 22 anos, isso ainda era muito importante pra mim, eu levava muito isso em consideração. Então eu fazia de tudo pra ser incluída nos grupos sociais. Eu tinha essa necessidade, então eu me identifico muito com o Byung-gyun aqui nesse MV. Daí, num dado momento, a bola amarela que eles estão jogando basquete vem pra perto do Byung-gyun e o Kai, né, repare que é o Kai, que chama ele pra se juntar à equipe.
E por que que é o Kai? Se lembra que a gente tem a ideia de que o Kai é o salvador? Desde Napa of Star a gente tem a ideia de que o Kai é o salvador. Então, aqui já tá reforçando a ideia de que quem vai juntar o grupo novamente vai ser o Kai. E pelo o sonho dele lá em Eternity, isso faz sentido, porque parece que é uma responsabilidade dele juntar o grupo de amigos de novo. Então a gente já vê aqui que mais um disso que talvez o Kai é que junte o grupo de amigos novamente. Daí a gente vê várias cenas dos 5 meninos se divertindo, curtindo juntos. E naquele primeiro momento, o Byung-gun tá incluído em tudo isso. Então você percebe que o Byung-gun tá incluído. E há alguns momentos ali na fotografia do MV, parece que é imagens de câmera antiga, assim, como se fosse recordação. Então ali a gente vê que aqueles momentos, eles existiram e estão na memória do Byung-gun. Então, quando eu digo que mescla as memórias dele com o medo dele, é isso que eu tô falando, tá? Essa parte que o Byung-gun tá incluído no rolê é a parte que é as memórias, porque o Byung-gun sempre foi incluído no rolê, né? Ele sempre fez parte do grupo, na época que eles estavam juntos ali. Ele nunca foi excluído, mas ele tinha essa necessidade de se sentir parte do grupo, de fazer parte daquele grupo. Ele precisava muito daquele grupo, sabe? Ele tinha essa necessidade um pouco maior do que talvez os outros meninos. E dá pra perceber isso na música Drama. Então, a gente vai para 2 cenas muito importantes desse MV. A primeira cena é a cena em que eles estão se divertindo. O Eun-jung senta numa poltrona. Ele embora para trás nessa poltrona e ele cai e se machuca ali no braço. Naquele momento, os meninos, a gente vê ele com band-aids no braço. Então, os meninos levantam o Eun-jung e ajudam ele, apoiam ele ali com os band-aids e tudo mais. Colocam band-aids ali no braço dele, né? Ajudam ele, apoiam ele de certa forma. E observe que o Byung-gun vê isso, vê o quanto o Eun-jung é apoiado na equipe, é adorado. A gente já viu lá em Magic Island que o Eun-jung era meio que um líder ali do grupo de amigos ali na nossa teoria. Então faz muito, muito sentido que os outros meninos apoiem muito ele. E também o Eun-jung é o mais velho, então faz sentido em todos os contextos ali que o Eun-jung tem esse apoio, mas na verdade todos se apoiavam. Só que o Byung-gun observa isso e pense assim, que já que o Byung-gun, ele não assume o erro dele de ter causado um incêndio e joga esse erro pro Eun-jung, que acaba que o Eun-jung acaba sendo culpado, ele pensa que se o Eun-jung se tornar culpado, as pessoas vão apoiar ele independente do que ele fez. Diferente dele, porque logo depois dessa cena, tem a cena da bicicleta, em que todos estão andando de bicicleta no túnel, e o Byung-gun, ele cai da bicicleta, machuca o ombro, mas diferente do que ele pensa, que ele teria o mesmo tipo de apoio que o Eun-jung teve, né, com os amigos ali apoiando, paparicando ele não teve esse tipo de apoio. Tá? Os meninos só param, ficam olhando, esperando ele levantar. Então ele vê essa diferença de tratamento como, se eu for o culpado, se eu contar a verdade, se eu me tornar o culpado da história, todos os meus amigos vão virar as costas pra mim. Todos os meus amigos vão me excluir, eles vão andar juntos, ser amigos, e eu vou ser o excluído. É isso que ele pensa. É isso que ele pensa. E entende que tudo que se passa ali naquele MV de drama tá na cabeça do Byung-gun, tá no que ele pensa, no que ele interpreta das coisas. Então ele vê que ele tem esse medo de ser deixado pelos 4 amigos, de não fazer mais parte do grupo, de ser excluído. Então o que ele faz? Ele culpa o Eun-jung, né? Na verdade ele não culpa o Eun-jung, ele só esconde que ele é o verdadeiro culpado, ele esconde a verdade e deixa o Eun-jung ser culpado, né? Porque ele pensa que se o Eun-jung ser culpado, tudo vai ficar bem, eles vão continuar sendo amigos e não, eles não vão se separar e se voltar contra o outro, porque todo mundo vai apoiar o Eun-jung diferente dele. Só que a gente sabe que na realidade isso não acontece, né?
que as pessoas não vão apoiar o Yeonjun, que o único que vai ficar do lado dele é o Hyun Gi-kai. Bom, essa é a interpretação do MV de Drama. A letra eu já interpretei em outro vídeo, então se você quiser, tá lá na playlist da teoria. E agora vamos para a segunda música, que é Everlast Shining, que é uma música inédita também. Esse álbum é o primeiro álbum japonês deles que tem algumas músicas inéditas, então eu achei bem legal. Na verdade só tem essas 3 músicas, mas é o primeiro álbum que tem música inédita, né? Quem sabe futuramente tem aí álbuns japoneses assim completo, que nem o BTS lança, que nem outros grupos lançam. Eu vou ficar muito feliz, porque eu adoro os álbuns japoneses de grupos coreanos, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então agora eu vou ler algumas partes da letra da música para vocês entenderem o que essa letra, né, Everlast Shining, fala. E aqui a gente vai indo frase por frase e interpretando aí essa letra da música, tá? Já na primeira parte ali da música eles falam: não há distinção entre anjos e demônios. O que quer dizer essa frase? Essa frase significa que não é tipo vilões e mocinhos. Tipo, todo mundo errou, todo mundo tem sua parcela de culpa, todo mundo tem seus erros e seus acertos nessa história. Então não há distinção entre anjos e demônios, porque este mundo está cheio de contradições. Não é assim que eu esperava que fosse. Então ele quer dizer que o que este mundo está cheio de contradições? Essa questão de que as pessoas julgam as pessoas sem saber o que realmente aconteceu, né? O Yeonjun vai ser muito julgado sem ninguém saber o que realmente aconteceu. Toda a situação ali vai ser tudo pré-julgada sem realmente saber. Então vai ter muitas contradições essa história do que aconteceu, por que eles estão se separando, por que mesmo com incêndio eles devem se separar. Então vai ter muitas contradições e eles não esperavam que essa amizade fosse acabar, né? Eles não esperavam que eles fossem se distanciar. Então é uma coisa que acontece de forma extremamente inesperada. Então a música começa nessa vibe assim meio pessimista, um pouco triste assim com a situação. Daí a gente vai, ó. Sonhos que podem ser abandonados por causa disso são tão chatos. Ele quer dizer que se por causa de um pequeno acontecimento, não tão pequeno, porque é um incêndio, mas por causa de um incêndio, por causa de um acontecimento, todos os sonhos, tudo que eles tinham planejado para a vida deles e para a amizade deles acabar, é porque a amizade não valia tanto a pena. Então, nesse início, a gente vê que é esse o sentimento que eles têm logo depois do incêndio, tá? Logo, vocês já vão entender a vibe da música. Então, logo depois do incêndio, é assim que eles se sentem, tá? Daí a gente entra pro refrão da música. Sim, quantas vezes precisamos superar este momento que está diante dos nossos olhos. Vamos transformar essas lágrimas em esperança. Isso é uma parte ali do refrão. E daí a gente vê que a partir depois do primeiro refrão, a história da letra começa a mudar um pouco. O que eles estão querendo dizer? Que eles vão passar a vida inteira deixando aquele incêndio definir a vida deles, definir o rumo da vida deles e chorando por isso, sem superar aquilo, sabe? Eles precisam superar aquilo, eles precisam seguir em frente, né? E daí eles já começam a sentir que eles têm que arranjar uma forma de seguir em frente com a vida, com o que eles sentem. Então, eles querem, né, que tudo isso no final seja feliz, né? Que no final as lágrimas se tornem esperança. E daí vamos para a segunda parte da música, que fala: navegando pelas ondas da cidade, encontrando falhas e fingindo que não estamos quebrados. Então, a gente vê que depois do incêndio eles vão tentar levar uma vida normal, fingir que nada aconteceu, né? Mas eles vão ver que isso tá errado, que eles têm que enfrentar isso, né? Que eles têm que enfrentar principalmente o medo deles. Daí, na outra parte fala: apenas fazer essas coisas nos cansa. E se sairmos em uma jornada para nos encontrar?
Se fizermos isso, tenho certeza que a vida será boa. Não perca essas suas cicatrizes, que são tão preciosas. Então, o que ele quer dizer com isso? Que se separar vai ser bom. Que eles vão cada um seguir a sua própria jornada para se encontrar, né? Mas que eles não devem em nenhum momento esquecer aquilo que eles viveram juntos e o acidente e tudo que aconteceu, porque isso será essencial para que eles se encontrem. E daí a gente tem ali logo no finalzinho da música, tipo, já tem o segundo refrão de novo, que é a mesma coisa, e daí a gente tem logo ali no finalzinho da música uma frase que é cantada pelo Wheonjong, que é assim: uma história previsível seria tão entediante. Que ele quer dizer que a história vai ter várias reviravoltas, que ela não vai ser tão previsível, e que essa separação, né, é necessária para que eles entendam muitas coisas que eles vão aprender ao longo dessa jornada e assim se juntarem no final. Então, no final, no último refrão, tem uma frase diferente. É o último refrão que tem essa frase diferente. Que a frase diferente desse refrão é: vamos ver o quão fracos somos. Então, eles querem, tipo... O que eles querem dizer com isso? Vamos ver o quão fracos somos. Vamos ver o quanto a gente pode resistir. Vamos conhecer a nossa força. Será que a gente é mesmo tão fraco quanto a gente pensa? Será que a gente é fraco? Então, essa letra, foi isso que eu interpretei dessa letra. Aí, nos refrões da música, sempre no final do refrão, eles falam: brilhe como um diamante. E daí, na última frase da música, que é a última vez que eles repetem o refrão, eles falam: você vai brilhar como um diamante. Então, eles usam a palavra eu para enfatizar que você vai brilhar como um diamante. Que é o que eles desejam para os amigos, né? Eles desejam que cada um siga a sua vida, mas siga a sua vida feliz, né? Que brilhe como um diamante ao longo da sua vida e que eles esperam um dia se juntarem. Então, ali a gente vê que os meninos sentem que essa separação é necessária. Que eles sentem que eles precisam dessa separação para se encontrarem novamente. Bom, é isso. Foi isso que eu interpretei dessas duas músicas. Deixa aqui nos comentários a interpretação de vocês. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.